Olá, sejam muito bem-vindos para mais um Podcast On, Revista Fevale Vivendo na Fevas. Hoje vamos falar sobre o intercâmbio e sempre lembrando que as inscrições para o intercâmbio de graduação no exterior está aberto até o dia 17 de março. E aqui no estúdio está comigo para falar melhor sobre esse assunto a Dayana Kessler, analista de Relações Internacionais da Fevale, e Ana Beatriz, assistente de Relações Internacionais. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde, pessoal. É um prazer para a gente estar aqui hoje divulgando as inscrições do intercâmbio de graduação da Universidade Fevale. E para a gente começar, eu queria que vocês falassem sobre a trajetória de vocês aqui dentro da Universidade Fevale até chegar o dia de hoje aqui. Então, vou começar, depois eu passo para a Ana. Meu nome é Dayana Kessler, eu trabalho na instituição desde 2015. Durante esse ano eu tive, então, um ano ali que eu saí da instituição e retornei agora recentemente. Eu também fui aluna da universidade, eu sou formada em comércio exterior aqui pela instituição. E contando num todo, então, é ali desde o ano de 2010 dentro da Universidade Fevale. Eu tive a oportunidade de realizar também um intercâmbio, não o de graduação, mas outras modalidades que a gente oferece, que a gente também pode dar uma pincelada hoje aqui, que é o intercâmbio de uma parceira nossa, que se chama IBS, que são bolsas de estudos de curta duração no exterior. Então, é um pouco da minha trajetória. Então, eu sou a Ana Beatriz. Eu nunca estudei aqui na Fevale. É minha primeira vez, na verdade, eu comecei a trabalhar, acho que faz uns 9 meses por aí. Então, eu sou nova na instituição. Eu sou estudante de biomedicina e relações internacionais. Então, antes de vir para cá, eu trabalhava em laboratório. É uma área totalmente diferente para mim. Mas sendo estudante de relações internacionais, eu quis começar a entender melhor sobre esse mundo. Então, já fui procurando estágio e apareceu essa oportunidade. Então, aqui na diretoria de relações internacionais, eu já estou aqui, então, ajudando as gurias com o intercâmbio. Eu faço as redes sociais também do intercâmbio, no nosso Instagram, falo bastante com a imprensa, a gente divulga bastante news. Estamos aí hoje para falar, então, das inscrições para o intercâmbio. Então, quais são os tipos de programas que a Fevale tem? Falou que tem alguns ali diferentes ali. Quais são esses? E se puder falar um pouco sobre cada um também. Então, a gente chama de nosso carro-chefe o intercâmbio de graduação, propriamente dito, que é a oportunidade do aluno estudar 6 meses ou um ano, um semestre ou 2, em uma universidade parceira nossa no exterior. Hoje, a Fevale conta com 153 universidades parceiras em 32 países. Então, o aluno tem a oportunidade de cursar disciplinas específicas do curso dele em uma universidade parceira. A gente oferece também intercâmbios de curta duração, tanto no formato presencial quanto no formato online. No formato presencial, a gente tem um voltado para a área da saúde, que a gente chama Observership, que é para alunos de medicina, medicina veterinária, odontologia, enfermagem. Daí a gente tem alguns destinos, Portugal, Dinamarca e Estados Unidos, que são convênios específicos que a gente firmou com essas instituições, porque eles têm ou hospital escola, ou eles têm alguma área específica da saúde que é de interesse do nosso aluno. A gente tem as bolsas de estudos, que é essa da IBS, da International Business School, que o aluno tem a possibilidade de ganhar 70% de bolsa para estudar ou no mês de janeiro ou no mês de julho, que são as nossas férias, em 4 universidades, que a gente tem Itália, Estados Unidos, Flórida, Londres também. Isso aí. E a gente tem, o Apradinho intercambista, dá pra comentar, né? Daí a gente tem um intercâmbio, que é um intercâmbio sem sair de casa, que a gente chama, desculpa te interromper, que o aluno pode apadrinhar um aluno internacional. A gente tem alunos internacionais no campus, tanto de forma também virtual quanto presencial. E muitas vezes não que a gente não dê conta, mas a gente faz toda a parte burocrática dentro da instituição e junto com órgãos, tipo Polícia Federal, CPF. Mas a gente pede que alunos da Fevale sejam padrinhos desses alunos, abrimos inscrições, a gente faz a seleção para acompanhar o aluno fora da Fevale. Levar para almoçar no domingo na casa da avó, levar para conhecer Ivoti, lugares aqui da região. Para alguma balada, alguma festa típica aqui da nossa cidade também.
fazer Isso essa aí. parte bem cultural, como um intercâmbio sem sair de casa, né? Isso aí. Daí a pessoa que se inscreve, ela recebe na casa dela, Não, toda a parte de acomodação e valor de alimentação a gente manda para o aluno internacional antes, opções de acomodação, o valor daquele aluguel e quanto que ele gastaria de alimentação por dia na Fevale. Então, toda essa questão é por conta do aluno internacional. Eles ficam sempre aqui pertinho da Fevale, a gente tem diversas residências agora aqui estudantis e o apadrinho realmente tem só esse trabalho de ser um amigo próximo, assim, de levar realmente para conhecer os lugares aqui, festas, lugares típicos, museus, depende muito do gosto de cada aluno, mas assim, já aconteceu, leva para o carnaval, leva para a Semana Farroupilha, assim, participar de casamentos, que muitas vezes é bem diferente, o que pra gente é muito normal e tradicional, tipo, a gente tá acostumado, pra eles não, né? É uma troca. É uma troca. Exato. Eu E sempre- pratica o idioma, né? Porque às vezes a gente recebe alunos da Finlândia, tipo, agora a gente tinha 3 alunos da Finlândia, eles não falam nada em português. Então, os padrinhos poderiam praticar o inglês deles com esses alunos aqui de uma forma descontraída, né? Tipo, não numa sala de aula, não num ambiente de trabalho, mas, tipo, no conforto da casa deles, em algum lugar legal. Eu sempre achei que ser padrinho era trazer pra dentro da tua casa, deixar ele dormir ali, um local ali separado. Sempre tinha essa visão, então... Sim, tem não, muito- não precisa, Já uma vez, assim, desde que eu tô na Fevale, uma aluna que convidou o afilhado para se hospedar na casa, mas porque, assim, ela tinha espaço, só morava ela e o marido dela, e acabou dando uma troca tão legal. Ela é hoje professora da escola aqui Fevale, o nome dela é Letícia Marques, eu vou até citar, e ela é muito querida, a gente encontrou ela recentemente num evento da escola de aplicação, e ela disse que todo ano ela e o marido fazem uma viagem internacional, e normalmente esse afilhado vai visitar eles, assim, tipo, a gente foi pra Paris, a gente foi, acho que eles estavam em Estocolmo, tipo, uns países muito diferentes, e ele vem e, tipo, faz uma tour, assim, Criou com um eles vínculo também. muito bom ali entre muito, eles. sim. E quais são os pré-requisitos para fazer um intercâmbio? Quer comentar, né? Pode De ser. graduação? Então, um dos pré-requisitos, então, o aluno precisa ter concluído 20% da carga horária dele do curso. Então, é lá pelo segundo semestre, né? Ter um pouco do domínio do idioma para o país que ele vai escolher. Pode ser inglês ou espanhol. Ter um B2 por aí já ajuda bastante. Ou, às vezes, também o aluno pode preferir ir para Portugal, por exemplo. Se não tem o domínio muito, mas ainda assim quer fazer o intercâmbio, também tem a opção de Portugal. Que lá também pode estudar em aulas de inglês que eles também oferecem. Também... A língua também não é um problema, né? Que a Fevale ela disponibiliza um intensivo. Exatamente. Isso, né? A gente tem Exatamente. aqui o Centro de Idiomas, o Idiomas Fevale, que tem intensivo de idiomas, tanto o espanhol, o inglês, italiano, e o aluno pode aprimorar ali antes de viajar, no caso, né? Mas tem que ter o nível B2, que é o nível intermediário que a gente fala. Mas como a Ana comentou, a gente tem, acho que hoje, umas 12 parceiras em Portugal. Isso. E ainda é um dos destinos que a gente mais Mais envia tem. aluno por conta da língua, né? Porque para eles é mais cômodo, porque é o português. Claro, tem aquele accent, aquele sotaque português, mas acaba sendo muito mais fácil que italiano, espanhol, inglês. Tirando Portugal, assim, que já é um dos destinos mais procurados, quais são os outros, assim, que os alunos mais procuram? Dinamarca, Canadá, Finlândia também. Finlândia. Esse semestre a gente tem alunas na Finlândia, a gente tem alunos na Dinamarca, a gente tem alunos em Portugal, Na Espanha. na também. Espanha também. Isso aí. Na Coreia do Sul. Quem gosta de dorama, gente, temos Coreia do parceria Sul, com Coreia do Sul. E assim, com possibilidade de bolsas de estudo, se as Exato. notas for... A gente não recebe a bolsa antes da Coreia do Sul. A gente manda o aluno já tem o interesse de fazer o intercâmbio pagando, né? Porque o aluno paga passagem aérea, alimentação, acomodação, tudo é por conta do aluno no exterior. E ele já está com isso organizado para fazer o intercâmbio lá. Só que quando a Coreia analisa o histórico de notas desse aluno e ele vê que o aluno tem uma média boa, média global, que a gente chama, que é a soma de todas as notas e dá essa média, eles, por conta própria, dão uma bolsa de estudos para o aluno. E é uma bolsa que arca tudo, assim. Tipo, tu pode comprar tua passagem aérea de ida e volta, tu se mantém lá por 6 meses, acomodação, alimentação. É uma bolsa do próprio governo coreano. Então, super essa legal. chama bastante atenção também Sim, para os alunos aqui. sim. E a gente já teve alguns alunos daqui que foram para lá com esse pacote? Já. 3 alunos no total. E esse semestre a gente ganhou, mas acabou que, por questões próprias, assim, do aluno, ele não pegou Não a foi. bolsa. Não, aham.
E como que funciona esse processo seletivo ali do intercâmbio? Porque também não é só se inscrever e vai ir, né? Tem que passar por todo um processo seletivo antes. Isso. A gente tem as inscrições, então, até o dia 17 de março, via link ali no site do intercâmbio. Quando encerram as inscrições, a nossa colega Rafaela, que é responsável pela mobilidade acadêmica, chama esses alunos para uma conversa e para um primeiro encontro de preparação, para sentir o aluno e ver realmente a vontade dele, se ele está preparado para fazer esse intercâmbio. E junto nesse primeiro encontro, a gente tem um apoio super legal do Naya, para não falar errado, acho que é Naya, da Patrícia Mendel, que é psicóloga aqui da instituição, onde ela também faz conversas individuais com os alunos, para ver se realmente esse é um propósito, um objetivo do próprio aluno, ou se não tem alguma outra coisa, porque pode acontecer, às vezes, do aluno chegar lá na universidade parceira, chegar no exterior, não é a tua língua, não é a tua casa, não é a tua comida, tu vai ter que se virar, e acaba liberando, assim, algum tipo de ansiedade, um transtorno que ele não tinha aqui, estando no conforto da casa dele. Então, a gente tem esse trabalho também bem próximo. Nunca aconteceu nada, mas justamente porque a gente tem esse trabalho desde o início, lá, quando o aluno faz essa seleção com a gente. E qual que é a importância, assim, para a vida pessoal, profissional, do acadêmico fazer um intercâmbio fora do Brasil? Assim, a gente pode listar vários aqui, mas o que a gente sempre comenta é se o aluno vai para uma universidade que fala ou espanhol, inglês ou italiano, é a questão de aprimorar o idioma, né? Aprimorar o idioma, a gente diz não aquela conversa básica que a gente aprende em escolas, mas tu vai ter um conhecimento amplo da tua área de estudo. Se tu for da engenharia mecânica, da engenharia química, do comércio exterior, da medicina, tu vai estar inserido numa sala de aula com termos técnicos naquela língua, com alunos compartilhando experiências culturais daquela região que tu vai estar inserida. Então, acaba sendo uma troca grande. Questão de networking também, contatos que tu vai fazer com professores, com colegas que podem abrir portas depois, num futuro próximo. Pessoal também, tu muda, assim, a gente vê o aluno antes, o durante e o depois, e a gente vê como que ele evoluiu pessoalmente, questão de empatia, responsabilidade, resiliência também, porque a gente sempre comenta, assim, os alunos até dão risada, mas esse aluno agora que foi para a Coreia, a mãe dele disse, ele nunca lavou uma roupa sozinho, e eu tive que fazer fotos do que é omo, do que é amaciante, e tempo de lavar, assim, o que tu lava? Só branca, só preta, só colorida. E o aluno vai ter que se virar lá, seja do mais básico até na sala de aula. O processo de amadurecimento acontece muito. E acontece assim realmente na marra e de um dia para o outro, porque tu chega lá, tu vai ter que fazer, tu não vai ter a tua família, tu não vai ter teus amigos, até que tu constrói essa rede de apoio, leva um tempinho. Dá um susto no início, mas a gente garante que depois de 10, 15 dias passa e fica tudo certo, daí tu não quer mais voltar. E para a gente já ir se encaminhando para o nosso final aqui do nosso bate-papo, eu queria que vocês fizessem um convite, então, para os acadêmicos participarem do processo seletivo, se inscreverem, irem atrás do intercâmbio. A gente deixa, então, aqui o convite para quem tem esse desejo de ter uma experiência no exterior. A gente sabe que tem muitas oportunidades hoje, várias agências, mas a gente sempre fala muito e enfatiza o intercâmbio de graduação, porque tu vai estar na tua área de atuação em uma universidade internacional, tendo todo esse apoio da Universidade Fevale e da universidade parceira. Então, quem tem esse interesse, seja para o segundo semestre 24/2, ou seja para os próximos anos, a gente sempre fala que a gente planta aqui hoje uma sementinha. Então, a gente convida vocês para vir conversar conosco, seja via e-mail, telefone, pelo Instagram, a Ana tá lá e responde vocês, ou podem vir presencial também no Prédio Lilás, na sala 402, que a gente está disponível e sempre à disposição para ajudar, explicar, tirar dúvidas de todos. Muito obrigado pela participação de vocês, mas eu também aqui fiquei curioso para saber o que é esses... Temos mimos. A gente sempre gosta também. Esse aqui é o nosso passaporte, que a gente entrega na hora de divulgação. Tem todos os nossos programas aí, é literalmente como se fosse um passaporte. Ele é muito bonitinho, inclusive. E tem uma fitinha aqui de vários países. A gente tem, inclusive, na nossa sala, para quem quiser lá visitar, a gente tem um baúzinho, assim, grandinho, um potinho, com várias fitinhas. E é bastante famoso, porque o pessoal gosta de colocar na bolsa, fazer chaveiro, botar no pulso, em todos os lugares possíveis. E é muito legal, se vocês quiserem ir lá. Não, depois aqui a gente vai passar para cada um aqui também. Para o pessoal que está escutando, para visitar a gente, pegar umas fitinhas. Isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Agradeço pelo tempo que disponibilizaram aqui o Podcast On.
E é isso. Tem alguma última pergunta que eu não fiz, que vocês queiram responder também? Alguma dúvida que eu não consegui? Acho que não. Não? Tá tudo ok. Seguem a gente no Instagram. Isso. Posso falar o nosso user? Claro. É o Fevale International. Então, segue a gente lá. Tá bom, então. Muito obrigado. Obrigada. E bom trabalho. Obrigada. Gente. Conversamos nesse primeiro bloco com a Dayana Kessler, analista de Relações Internacionais da Fevale, e com a Ana Beatriz, assistente de Relações Internacionais aqui da Universidade Fevale. Fique agora com a minha colega Lana Maldaner, que vai conversar com uma acadêmica aqui da universidade. Tudo bem, Lana? Tudo bem, Jackson? Então, como meu colega disse, meu nome é Lana Maldaner e eu sou acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. Nesse segundo bloco, a gente vai continuar falando sobre o intercâmbio, só que pela visão e experiência de uma aluna que já participou. Então, quem está comigo é a acadêmica de Engenharia Elétrica, Carolina Zimmer. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, como sempre, aqui a gente começa o bate-papo. Eu vou te pedir para contar um pouquinho sobre o teu curso, a escolha do teu curso, se já está trabalhando na área e em que semestre tu está. Muito bem. Então, eu sou acadêmica de Engenharia Elétrica. Eu estou no final do 9º semestre já de Engenharia. E a escolha do meu curso ela veio em 2013, quando eu iniciei o curso técnico de Eletrotécnica. Quando eu iniciei o técnico, eu queria ser arquiteta. Aí, ao decorrer do curso, eu acabei tendo muita facilidade com as disciplinas, com as matérias. Os professores também me incentivaram e eu acabei optando pela Engenharia Elétrica. Mudou de ideia. Mudei de ideia da arquitetura, mas segui na área da elétrica, né? Então, hoje eu sou técnica de eletrotécnica e agora quase graduada em engenharia também. E tu está trabalhando na área? Eu trabalhei como técnica pelo curso técnico por 5 anos na Braskem. Uhum. E depois disso eu acabei saindo, né, para fazer o intercâmbio na Espanha. E hoje em dia eu trabalho com uma empresa que faz plantas e projetos de fotovoltaica. Então eu trabalho na área assim. Lá eu acabei fazendo estágio, né, e aqui eu acabei sendo contratada por fora. E de que forma surgiu essa ideia de fazer o intercâmbio e como se deu a escolha do lugar assim que tu foi? Muito bem. Eu sempre quis fazer o intercâmbio porque eu acho que meu desejo sempre foi de sair assim do Brasil. E acabou sendo uma escolha muito natural fazer o intercâmbio. Eu fiz o processo seletivo da Fevale, acabei passando e fui passando. E a ideia principal era fazer em algum país que falasse inglês, para eu praticar o inglês que eu já tinha estudado e tudo mais. E como acabou não dando certo com o meu curso, as cadeiras que eram oferecidas lá, eu ia optar por Portugal, porque eu não falava espanhol. Uhum. Mas depois fazendo pesquisas e tudo mais, Portugal acabava sendo um país que investia menos em energias renováveis, que é a área que eu quero trabalhar, do que o Brasil. Então eu acabei perdendo um pouco o sentido de ir para Portugal e olhando os países, né, que mais investiam, a Espanha estava acima do Brasil e no top 5, se eu não me engano. Aí eu me desafiei e fui para a Espanha mesmo. E deu certo. Deu certo. E como foi a preparação da viagem? A Fevale dá algum tipo de suporte para ti ou tu tem que ir atrás do que tu precisa para ir? A Fevale, ela entra em contato com a universidade, te deixa todo o caminho livre, mas o que tu tem que fazer e correr atrás é a questão de visto, de documentação. Essa parte a Fevale não auxilia, né? Mas todo o contato com a universidade, facilitação e inclusive contato com as pessoas de lá, né? Que acabam te ajudando mais, a Fevale dá assistência, sim. Só mais a parte de burocracia legal, né? Que eles não conseguem te auxiliar. Sobre o idioma, agora que tu citou, tu foi na cara e na coragem mesmo, né? Na cara e na coragem e acreditando no que as pessoas diziam, né? De que o espanhol era parecido com o português. Uhum. E acabou que eu tive muita facilidade mesmo. Nas primeiras aulas já eu tava bem nervosa. Antes do professor começar a falar, eu já tava meio tremendo, assim. Mas ele começou a falar, eu comecei a entender. E aí, depois foi bem tranquilo, assim. Eu entendia muito fácil, para falar era um pouco mais complicado, mas depois acabei ficando fluente já. Então, tu não fez cursinho do idioma, só foi nas aulas lá, frequentou e aprendeu? Eu acabei fazendo uns 2 meses de aula de conversação. Uhum. Eu não fiz aula de gramática, não fiz aula de escrita, não fiz aula de nada. Era uma conversação com uma menina que é brasileira, mas ela morava na Argentina já, a gente se conhecia do ensino fundamental. Eu fiz 2 meses, assim, cheguei lá e achei que eu ia continuar fazendo as aulas de conversação. Mas acabava que não precisava, né? Porque a conversação já era no dia a dia. E aí eu acabei deixando de fazer as aulas e deu tudo certo. Agora também, como tu disse, o intercâmbio ele foi direcionado para a área que tu queria. Sim. Como foi essa parte acadêmica lá do dia a dia?
Eu consegui aproveitar, eu acabei planejando durante o meu curso, né, durante a minha carreira dentro da universidade, deixar as disciplinas que eu mais gostava para o final, justamente porque eu queria fazer elas no exterior. Então, todas as cadeiras que eu deixei para o final, eu consegui aproveitar. De lá, eu fiz cadeira de energia fotovoltaica, de energia eólica, de energias renováveis, de eficiência energética. Todas as cadeiras eu fui deixando para o final e acabei fazendo lá para aproveitar aqui. Então, eu acabei, quando eu cheguei lá, eu enviei um monte de currículos, porque a minha ideia era desde o início ficar 1 ano, mas eu tinha feito com a Fevale o acordo de ficar lá 6 meses, né? E o visto também eu tinha conseguido para 6 meses. Só que como eu sabia que eu queria ficar 1 ano, eu sabia que eu ia ter que começar a trabalhar. Então, como eu estava na cadeira também dessa área de eficiência energética, eu acabei entrando no Google buscando empresas de eficiência energética Espanha, e fui colocando lá, fui colocando os e-mails na minha lista e fui enviando e-mails, fui enviando currículos, fui enviando tudo que eu podia. E acabou que eu enviei um e-mail para uma determinada empresa e ela me respondeu, segunda-feira no intervalo da aula a gente conversa. Aí eu falei, como assim, né? Que intervalo de aula? E acabou que era o meu professor da universidade, eu não conhecia ele, a gente estava nas primeiras semanas de aula e comecei a fazer o estágio lá. Então, essa área, ela é realmente uma crescente na Espanha, principalmente de fotovoltaica, porque eles têm um clima muito propício para isso, né? Tem bastante sol no sul da Espanha, que era onde eu morava. E acabou dando tudo certo, tudo meio que foi se encaminhando, assim. E agora, falando sobre os passeios e visitas, já estava incluso isso no intercâmbio, assim, ou tu mesmo se organizava lá e fazia os passeios que tu queria? O que a gente paga para a Fevale aqui são as cadeiras que a gente vai aproveitar. Então, a gente paga a mensalidade como se estivesse estudando aqui, mas tu está no exterior. De custos extras, é tudo tu que se organiza, né, em relação à casa, comida, transporte, tudo contigo e as viagens também. Então, eu acabei viajando bastante, mais no segundo semestre, porque o primeiro eu estava focada em guardar o dinheiro para conseguir ficar o segundo semestre. E depois os passeios que eu fiz por lá foi tudo organização pessoal mesmo. E tu pensa em fazer o intercâmbio de novo para outro lugar, talvez? Intercâmbio de novo não, porque eu já estou no final do 9º semestre, né? Então, semestre que vem, a princípio, eu termino a graduação. Mas eu fui contratada depois que eu saí da Espanha, que eu estou aqui no Brasil, eu continuo trabalhando com a minha empresa. E, a princípio, no final do ano, eu já volto para a Espanha. Gostaram de ti, então? Gostaram de mim. Volto para a Espanha já trabalhando. Então, de intercâmbio, a princípio, não mais. Agora, então, que tu tá de volta, o que mudou na tua vida? Quais as experiências que tu considera, assim, mais valiosas por conta de ter feito e participado do intercâmbio? Eu acho que quando a gente tem a ideia de morar fora, visitando, viajando, a gente não tem total noção do que é. E agora que eu sei também que muito provavelmente eu vou voltar para a Espanha depois, eu comecei a enxergar o Brasil de uma forma diferente, né? Claro, eu valorizei muito o que eu aprendi lá, todo o crescimento pessoal, acadêmico, profissional também, mas tu acaba vendo o Brasil de uma outra maneira e dá muita saudade, principalmente por causa da tua família, e tu valoriza muita coisa que a gente tem aqui, né? Em relação à cultura, em relação até a organização do nosso dia a dia, assim, que é muito diferente, né? Então, acaba sendo cansativo porque tu precisa tá sempre se adaptando ao país que tu escolheu. E tu nunca vai conseguir ser 100% tu mesma, ou no meu caso, como eu vou voltar para a Espanha, eu nunca vou mais estar 100% em casa, porque agora eu já tenho 2 casas, né, no mundo. Sim. Então tu começa a ver a dualidade, assim, mas é muito bom, né? É uma coisa que te abre a cabeça, que te influencia, que te motiva pra frente. A gente tem que se adequar ao lugar que a gente mora, que a gente vive no momento. Sim, né? E as pessoas também, porque muito do que tu conversa ou que tu tá sentindo é um background teu, né? Do que tu viveu, da tua cultura. Então, muitas vezes tu não consegue nem expressar porque tu não tá falando na tua língua materna, né? No caso, quando eu tava na Espanha falando espanhol. E nem com as pessoas que vão entender os problemas internos que tu tem porque eles não vivenciaram a mesma coisa ou não foram criados da mesma maneira. Então, isso é uma coisa bem forte, assim. Principalmente quando tu fica bastante tempo. Eu fiquei 1 ano lá. Então, por fim, finalizando aqui o nosso bate-papo, eu quero que tu faça um convite para os acadêmicos se inscreverem ou pelo menos pesquisarem um pouco sobre essas oportunidades diretamente para a câmera. Perfeito. Então, gente, eu acho que é uma experiência muito rica e é um crescimento, como eu comentei, tanto profissional quanto acadêmico, quanto pessoal. A gente se adapta muito à realidade do exterior e abre muitas portas também, né? Muitas oportunidades. A gente tem que aproveitar uma universidade que tem tantas parcerias com tantos países, né? Ao redor do mundo e tentar encaixar tanto as coisas que tu quer para ti quanto as coisas que tu quer para o teu futuro
e fazer com que isso seja um caminho único, né? Porque a Fevale dá todas as oportunidades possíveis pra gente, e se a gente sabe o que a gente quer e vai em busca disso, a gente colhe bastante coisa depois. Acho que é isso. Então, aproveitem a oportunidade que a Fevale tem e façam o intercâmbio. Agradeço muito a tua participação aqui no Podcast On e o tempo que tu disponibilizou para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada, eu. Então, nesse episódio do Podcast On Vivendo na Fevas, a gente conversou sobre intercâmbios com a analista de Relações Internacionais, Diana Kessler, e também com a assistente de Relações Internacionais, Ana Beatriz. Também, nessa segunda parte, a gente conversou sobre as experiências de um intercâmbio com a acadêmica Carolina Zimmer. Então, o Podcast On é uma produção totalmente dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, a orientação é do professor Marcos Santuário e a produção é do meu colega Jackson Batista e eu, Lana Maldaner. O nosso Instagram é @podcastonrevistafevale, então lá vocês acompanham a nossa rotina aqui de redação e também quando tem vídeo novo. Muito obrigada e até a próxima!